Terça-feira, 9 da manhã, segunda vez que eu saio de casa hoje. Primeira para ir para academia, agora para ir para a primeira reunião do dia. Bora! E agora eu tô chegando no escritório. E hoje é terça-feira, dia de eu gravar o programa I Am CFO. Normalmente eu gravo aqui, eu instalo as coisas nessa sala de reuniões aqui para gravar, mas como o nosso escritório também tem essa outra sala, que era para ser uma cozinha demonstrativa do prédio que a gente está construindo, mas a gente quase nunca usa, porque os compradores eles não... Então o que eu vou fazer é botar essas duas mesas ali pro lado e deixar o meu pequeno estúdio montado sempre aqui com esse fundo, que é o mesmo de lá. Vamos ver se funciona. Acho que vai dar. Autoridades, sempre que vejo conselheiros financeiros falando sobre como melhorar as suas contas, eu botei um filtro aqui na câmera, um adaptador, para ela abrir mais assim, mas tá vendo que aqui nesses cantinhos, ó, tem isso aqui que a gente chama de vinheta. É porque o adaptador é menor do que a lente. Aqui. Bom, algumas pessoas comentaram na minha página do Facebook, obrigado por acompanhar o que eu tenho gravado, que a ideia é passar um pouco de como que é a vida aqui. Uma pessoa me pediu para falar sobre os furacões aqui na Flórida. Desde que a gente veio morar aqui, a gente chegou na metade de 2015, a gente já passou por 2 avisos de furacão e nós já pegamos um tornado. Eu não quero entrar em termos muito técnicos sobre a diferença entre furacão e tornado, porque eu não sou meteorologista e eu não domino o assunto. Mas basicamente, o furacão é muito mais fácil de ser mapeado do que o tornado. O tornado acontece mais rápido, uma diferença de pressão entre... A gente já passou por um desse aqui, fez bastante estrago. Graças a Deus que a gente não aconteceu nada. Eu estava nadando na piscina na hora, a Fernanda não conseguia falar comigo, ficou desesperada. Eu vou ver se eu consigo recuperar umas fotos. Se eu conseguir, eu vou botar agora. Se eu não conseguir, não vai ter nada, vai só passar pra frente. Mas falando em furacão, desde que a gente chegou aqui, a gente passou por 2 avisos. O primeiro foi em 2015, um furacão chamado Erika. Ele deu bastante susto, principalmente na gente, em mim e a Fernanda, porque a gente nunca tinha passado por nada parecido. Todo mundo foi para os mercados comprar um monte de coisa. Até o meu sócio, ele usou isso como desculpa para comprar um machado para casa. O bicho é louco por ferramentas. Mas chegou no final, um furacão bateu numa montanha, eu acho que na Jamaica ou em Cuba, sei lá, numa ilha ali do Caribe, e ele acabou se dissipando, ele abriu. No ano passado, em 2016, a gente passou por um outro aviso, que graças a Deus não passou aqui no sul da Flórida, mas ele entrou mais ao norte, para a região de Jacksonville, que fica mais no norte do estado. Esse furacão foi o furacão Matthew, inclusive foi o primeiro vlog que eu fiz, fala um pouco sobre isso, eu vou botar o link em algum canto aqui embaixo. E aqui no Wikipedia a gente consegue ver que o furacão Matthew, ele foi bem perigoso, né? Ele tinha ventos aí de até
260 km por hora e ele matou muita gente, mais ou menos algo entre 600 e 1.600 pessoas. Não tem muito claro a quantidade total de pessoas que morreram nesse evento, porque a maioria delas foi no Haiti. O Haiti, como a maioria das pessoas sabem, é uma região muito pobre, com construções muito precárias. Então o furacão, quando passou por ali, simplesmente dizimou o país e as casas que estavam ali. Aqui na Flórida ele causou algumas mortes também, poucas, mas causou. Foram 49 mortes, poucas comparado com o que foi no Haiti, né? Mas graças a Deus com a gente não aconteceu nada. Os dois piores furacões que eu falo com as pessoas aqui foram o Andrews, que aconteceu em 1992, teve bastante repercussão esse aí, e o furacão Vilma, que aconteceu em 2005. O furacão Andrew, em termos de velocidade do vento, ele foi maior do que o Matthew, 280 km por hora de vento. Teve menos mortes, só 65, só entre aspas, né? Para quem perdeu os familiares é o suficiente. Mas teve menos fatalidades do que teve o Matthew agora. Mas para vocês terem ideia, esse furacão ele foi tão forte que ele mudou completamente os códigos de construção aqui da Flórida. Esse furacão foi um furacão de intensidade 5, numa escala que vai de 1 a 5. E hoje o código de construção da Flórida é o mais exigente de todos os Estados Unidos. E a maioria dos outros estados usam ele como referência também, dado a brutalidade que foi na ocasião esse furacão, o furacão Andrews, em 1992. Depois desses tiveram alguns outros, mas depois o que causou mais desastre foi o furacão Vilma, que aqui pelo Wikipedia a gente consegue ver que ele foi ainda mais forte. 295 km por hora os ventos, aproximadamente 300 km por hora. Teve mais fatalidades, ele foi mais mortal do que o Andrews. 87 mortes e um prejuízo de 30 bilhões de dólares aproximadamente. Apesar disso tudo, qual que é o grande risco e qual que é o grande problema dos furacões? Quem mora em prédio corre o risco de entrar algum material perfurante que venha arremessado pelo vento, né? Um tronco de árvore, um pedaço de concreto, ferro, enfim. Então quem mora em prédio, como é o nosso caso, não tem muito pouco risco do prédio cair em função de um furacão. O risco em caso de prédios é ficar perto da janela, porque pode entrar algum objeto perfurante. Então quando tem os alertas de furacão, para nós que moramos em apartamento, eles sugerem que a gente fique em áreas que não tenham janelas, como banheiros internos do apartamento, enfim, debaixo de cama, justamente para evitar esses materiais perfurantes que podem ser arremessados aí janela adentro. Agora, quando a gente vê aquelas imagens de devastação das cidades, de casas que ficaram sem telhado, enfim, normalmente isso são construções muito precárias, construções antigas, construções de madeira principalmente. É muito difícil uma casa de alvenaria ela ser derrubada em função do furacão. Ela pode ter o seu telhado arremessado para fora, mas cair parede de alvenaria, de casas, é mais difícil. Na nossa experiência aqui, o que a gente percebeu é que apesar do estrago que ele faz, como a gente consegue monitorar o furacão durante muito tempo, semanas, meses de antecedência, antes dele chegar aqui, as pessoas se preparam muito. Antes de chegar uma semana, as pessoas já começam a ir para o mercado, comprar estoque de água, de comidas não perecíveis, miojo e essas coisas, muita bateria, lanternas na eventualidade de faltar a luz, né? Então o risco do furacão ele é eminente, lógico, em relação ao risco de morte que ele traz pelos acidentes que ele pode trazer, mas eu acredito
que aqui nos Estados Unidos, principalmente no caso das construções mais novas que respeitam os códigos, e essa preparação que existe evita com que as fatalidades sejam ainda maiores. Para ter um exemplo, a maioria, na cidade aqui onde a gente mora, nessa região de Miami, tem nas ruas a Rota do Furacão, que é por onde passa um ônibus comandado pelo governo para pegar as pessoas que não têm como se locomover e estão em áreas de risco, né? Então é uma série de coisas que eles fazem para se preparar para a catástrofe. Trazer um exemplo bem simples, no estado onde eu morava, que é em Santa Catarina, na região do Vale do Itajaí, sempre tem enchente, todo ano tem enchente, e eu tenho 33 anos, e sei lá, desde que eu me lembre, desde os 10 anos, 8 anos que eu tenho a minha memória que vai, todo ano tem enchente lá e nunca o governo faz nada para se proteger da enchente, né? Dizer que não tem, como tem sim. A Holanda fica abaixo do nível do mar e eles não têm enchente como tem no Vale do Itajaí, que fica a 500 metros de altura em relação ao nível do mar. Então é a falta de planejamento que traz mais risco para o Brasil, e o excesso de planejamento aqui nos Estados Unidos que eu acho que diminui o risco para cá. Então sim, aqui na Flórida tem muito furacão, a temporada, se eu não me engano, é de agosto a dezembro, agosto a janeiro, sei lá, é na segunda metade do ano, quando entra o verão, né? Dá medo, mas como disse uma outra pessoa ali no Facebook, é melhor o furacão do que o PT. Valeu. Achei que ia passar o dia sem conseguir fazer uma imagem bonita do céu, mas dá uma olhada nisso.